E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado a semana? Passaram bem? Sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula com o professor Carlos, tá bom? Na aula de hoje a gente vai dar início a um conteúdo que na verdade são conteúdos que são estudados um pouquinho mais lá cima, lá no nono ano, tá bom? Mas achou-se por bem colocar esse conteúdo também nos sextos anos, tá bom? Não se preocupe que eu vou falar de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, tá bom? Respeitando muito a idade de cada um de vocês em relação à absorção de conteúdos, beleza, gente? Galerinha, na aula de hoje, dando continuidade aí às sequências de assuntos do livro de vocês, eu vou falar sobre substâncias químicas, tá bom? Não, na verdade, substâncias químicas. Na verdade, eu vou falar, na verdade, de uma substância química e do seu estado de mudança, tá bom? Na verdade, a aula de hoje vai ser sobre mudanças de estado físico da água, beleza, gente? Então, nessa aula e nas próximas aulas, fiquem bem atentos, fiquem muito atentos, porque eu vou estar falando de substâncias químicas. Vocês já ouviram falar em substâncias químicas? Vocês sabem o que são substâncias químicas? Não? Gente, as substâncias químicas, elas são substâncias que estão presentes em todos os seres vivos, ou até nos seres que não são vivos, tá bom? Pensa assim, tudo que é vivo, ele é formado de células, ele é formado de moléculas, ele é formado de substâncias, beleza? Essas substâncias, elas são formadas de átomos, que são as coisinhas que vocês vão ver melhor um pouquinho lá na frente, tá bom, gente? Então, essa imagem aí que introduz o conteúdo, ela vem traz aí 2 frascos com algum líquido. Esse líquido seria uma substância, beleza? Só para você ter uma ideia, gente, o sangue é uma substância. Vacina é uma substância, tá bom? Ureia é uma substância, tá bom? O álcool é uma substância, tá bom? Então, substâncias, elas estão presentes muito na nossa vida, no nosso dia a dia, beleza? Bem, essa imagem aí é a imagem de um iceberg, beleza? Que é uma pedra de gelo muito grande, né? Que fica boiando lá em algumas partes do oceano. E essa pedra de gelo, pela imagem, a gente percebe o seguinte, que eu tenho a substância água em 2 estados aí. Você percebe que eu tenho a substância água no estado sólido, na forma de gelo, e eu tenho a substância água na forma líquida, beleza? Então, essa imagem é para dizer isso. A água ela pode se apresentar em 3 tipos de estados. Ou ela se encontra no estado sólido, no caso o gelo, no estado líquido, como vocês estão vendo aí, a água líquida, ou no estado de gás, no estado gasoso, tá bom? É o vapor d'água, beleza? Estados físicos da água. Gente, estados físicos, uma questão de agitação. Preste atenção, galera. Toda substância, quando ela se encontrar no estado líquido, você vai ter as moléculas que formam essa substância com certo distanciamento, com uma certa movimentação, tá bom? No estado líquido. Se essa mesma substância estiver no estado sólido, essas moléculas que formam a substância, elas ficam mais apertadinhas, elas ficam mais juntinhas umas das outras, e elas vão ter menos movimentação, beleza? Isso confere à substância um estado sólido, moléculas bem coladinhas com pouca movimentação. Galera, já se a mesma substância estiver no estado de gás, no estado de vapor, essas moléculas estão bem separadas, bem distantes umas das outras e com uma movimentação muito grande, beleza, gente? Então, o que vai diferenciar se aquela substância está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, é o quanto essas moléculas estão perto uma da outra ou distante e o quanto elas estão em movimento, beleza? Estado líquido, uma certa distância, uma certa movimentação. Estado sólido, bem próximas umas das outras e com movimentação muito pouca ou quase nenhuma. No estado gasoso, ao contrário, essas moléculas estão muito separadas, muito distantes umas da outra e elas apresentam uma grande movimentação, tá certo, pessoal? Muito bem, então só lendo para vocês aí o que está sendo mostrado no slide. Estado sólido, as partículas se agitam com movimentos de vai e vem, sem abandonar sua posição. Tem forma e volume definidos, pois suas partículas têm arranjo ordenado e fixo.
No estado sólido, a força de ligação entre as moléculas de água é intensa, tá bom, gente? Então, as moléculas de água, galera, elas ficam agarradinhas. Lembre que as substâncias são formadas de moléculas, beleza? E essas moléculas, elas se unem umas com as outras. No estado sólido, essas moléculas estão muito agarradinhas. Estado líquido, as partículas se agitam mais do que no estado sólido, chegando a mudar de lugar. Podemos dizer que elas rolam umas sobre as outras. No estado líquido, a força de ligação entre as moléculas é mais fraca. Um material no estado líquido tem volume definido, mas não a sua forma. Esta vai ser determinada pelo recipiente que o contiver. Gente, só explicando essa situação. Se você pega a água no estado líquido, imagina, pega um copo, coloca a água dentro. Aquela água que você colocou está no estado líquido. Se você pegar essa água e colocar em qualquer recipiente, essa água ela vai assumir a forma do recipiente, tá bom? Então, se eu pego um copo, boto água, qual vai ser a forma daquela água? Vai ser a forma do copo. Se eu pego essa água que está no copo, despejo numa garrafa, a forma que a água vai ter agora é a forma da garrafa. E assim sucessivamente. O volume vai ser sempre o mesmo. Se eu pego meio litro, boto num lugar, pego esse meio litro, coloco no outro, ele sempre continua meio litro, tá bom? Então o volume é o mesmo. O que vai mudar vai ser a forma, porque depende do recipiente. No estado sólido, não. Se eu pegar um gelo que está numa forma quadrada, onde eu botar esse gelo, ele vai continuar com a mesma forma. E o volume também vai ser o mesmo. No estado de vapor, agora eu vou ter volume variado, tá bom? E forma variada. O volume está sempre se adequando ao ambiente e também está sempre se adequando à forma do ambiente, beleza? Gente, mudança de estado físico da água. Preste muita atenção agora, beleza? Então, dá uma olhadinha aí para a parte central da imagem. Vocês têm aí um recipiente com líquido, você tem a água aí no estado líquido, beleza? Imagina agora que você vai pegar essa água e vai colocar ela para ferver. Quando você bota essa água para ferver, pessoal, vocês percebem que a água começa a se agitar, a água começa a se balançar. O que é que está acontecendo? As moléculas que formam a água, elas começam a se agitar. Isso significa que essa água está passando de um estado líquido para um estado de vapor. Que nome se dá essa passagem? Olha lá em cima, vaporização. Beleza, gente? Água líquida passou para o estado de vapor, vaporização. Existem 3 tipos de vaporização. Temos a evaporação, temos a ebulição e a calefação. Gente, na evaporação, essa água passa de líquido para vapor bem lentamente. É o que acontece quando você pega a roupa e coloca no varal. Depois de um certo tempo, essa roupa enxuga, porque a água que estava na roupa, na forma líquida, passou para o estado de vapor. Na calefação, essa água passa do estado líquido para o estado de vapor muito rapidamente, tá bom? É quando você pega, por exemplo, uma gotinha de água e você solta numa frigideira que está muito quente, que ela está sem nada, está só a frigideira limpinha, seca, quente. Soltou a gotinha de água, você vai escutar um barulho. Psss. A água passou do líquido para o vapor rapidamente, imediatamente. Você chama esse fenômeno de calefação, beleza? E na ebulição é quando a água está fervendo, ela passa para o estado de vapor de forma violenta. Muito bem. Gente, agora, em muitas situações, em muitas ocasiões, a água que está no estado de vapor, ela pode passar para o estado líquido, beleza? A passagem do estado de vapor para o estado líquido, você chama de condensação. Cadê? Aí está escrito liquefação, mas também é condensação. É o que acontece, por exemplo, com as chuvas. Gente, o que é chuva? Chuva é a queda, vamos dizer assim, de água na forma líquida. E onde é que estava essa água? Essa água estava lá em cima, galera, na atmosfera. Estava lá junto com as nuvens. Ela estava lá em cima na forma de vapor, como se fosse um vento, como se fosse um gás normal. Quando essa água que está lá em cima na forma de vapor, ela se choca com uma frente fria, acontece o seguinte, essa água agora ela começa a mudar de estado, deixa de ser gasosa e passa para o estado líquido. É por isso que essa água cai. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês já perceberam que quando você pega uma garrafa, ela pode estar até fechada, toda fechadinha. Se essa garrafa tiver com água gelada, depois de um certo tempo ela fica molhada por fora. Os alunos pensam, não, porque a garrafa suou, essa água saiu por algum buraquinho. Não, mas a garrafa não tem nenhum buraquinho. A garrafa está certinha, está intacta. De onde vem aquela água que molha a garrafa?
vem do vapor de água que está em volta, né, no ambiente, e esse vapor se chocou com a garrafa, que está bem fria, e ocorreu condensação, beleza? Gente, agora olha aí, líquido passando para o estado sólido. Você pegou um copo com água, colocou na geladeira. Depois de um certo tempo, aquela água virou gelo, passou de líquido para sólido. Qual é o nome da passagem? Solidificação, beleza? Quando você coloca essa água no congelador, a temperatura lá dentro é muito mais fria. Então a água que estava no recipiente começa a perder calor. Quando ela começa a perder calor, gente, ela vai ficando fria, fria, fria. Com isso, as moléculas que estavam mais separadas vão se juntando, vão se juntando, vão se juntando, vão ficando paradinha, paradinha, paradinha. Você tem agora a substância no estado sólido, beleza? Na forma contrária, quando você tem esse sólido, esse gelo, essa pedra de gelo, que você tira do congelador, por exemplo, e coloca em cima da mesa, depois de um certo tempo você percebe que ela começa a derreter, ela deixa de ser sólido e começa a virar líquido. Você está diante agora de um fenômeno chamado de fusão. Todas essas mudanças, gente, são fenômenos físicos, tá bom? Não são fenômenos químicos. A substância água continua sendo água em qualquer das três modificações, beleza? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi sobre substâncias químicas, particularmente estados físicos da água, beleza? Daqui a pouco eu vou mandar uma atividade para vocês. Abraço, fiquem todos com Deus.